Então eu quero desmistificar essa questão da dificuldade do SEO para que você nesse curso aprenda realmente como lidar com o robô do Google, como você ser um especialista também em SEO de forma prática, beleza? Então, para a gente iniciar o nosso curso aqui, a gente precisa de entender algumas coisas, né? Então a gente precisa entender como o Google funciona. Esse é o primeiro ponto, esse é o ponto mais importante. Não é precisar, tem muitos cursos de SEO que eu vejo por aí, não é querendo falar mal do conteúdo que tem na internet, tem muita coisa, aprendi muita coisa através de conteúdos vindos da internet, mas assim, quando alguém procura sobre um curso de SEO, a primeira coisa que você vai entender é o Google é o Search Engine Optimization e tal. Tá? Não é isso que eu quero passar para vocês nesse curso. Eu quero mostrar para vocês, primeiro, o mais básico, e o que ninguém, eu vejo pelo menos colocar nos cursos, qual é o objetivo do Google. Você sabe como o Google funciona? Como o Google posiciona os sites? Porque assim, eu entendo que se você não entender esses 3 princípios básicos, você está escrevendo para quem? Para o Google. Você quer que quem indexe? O Google. Você quer que ele coloque o teu site na primeira posição, certo? Então assim, você primeiro precisa entender tudo sobre o Google, como isso funciona. Né? Por que o site do concorrente está melhor posicionado e o meu está menos posicionado? Entende? Então isso tudo a gente vai abordar. Então como, fazendo jus, né, aqui ao nome do curso, nessa primeira aula, que deveria ser uma aula de apresentação, a gente já vai colocar a mão na massa. Tá? E depois a gente volta aqui para a nossa apresentação. Então voltando aqui, ó, qual que é o objetivo do Google? O objetivo do Google é simples. O Google sobrevive de conteúdo bom. Ele precisa entregar para o usuário conteúdo bom. Né? Então vamos fazer aqui alguma pesquisa aqui. Ó. Por exemplo, eu vou pesquisar aqui Camaro amarelo. Certo? E vou colocar aqui, por exemplo, Camaro amarelo. Eu pesquisei um Camaro amarelo, ele me trouxe aqui já um cantor, né? O cara lá que faz a música do Camaro amarelo, tá? Mas, por exemplo, eu queria pesquisar aqui carro, Camaro amarelo. Então, olha, observa que a gente já começou a ser um pouco mais específico para o Google, tá? E agora ele já entendeu que o que eu quero receber de resposta são carros, tá, da marca Camaro amarelo. Para facilitar a nossa pesquisa, eu vou colocar aqui em imagens. Aqui ele vai me trazer uma série de Camaros, tá? Todos eles amarelos, porque foi a pesquisa que eu fiz, tá? Mas observa uma coisa aqui, ó. Esse Camaro, que na minha opinião é o mais bonito desses que estão aqui, ó, a foto está melhor tirada, tá vendo? Ela está aparecendo em primeiro lugar, tá? Então assim, bom, o Google consegue identificar essa foto como melhor do que essa? O Google não faz a leitura dessa imagem e diz, essa aqui está melhor tirada do que essa. Ele não faz isso. Como que ele faz para identificar essa imagem aqui como melhor e posicionar ela aqui em primeiro lugar? Então esse tipo de coisa que você vai aprender. Então vamos lá? Então olha só. Primeiro que essa busca aqui não faria sentido nenhum, tá? Se essa imagem desse Camaro amarelo aqui aparecesse várias vezes. Flávio, mas é o seguinte, essa imagem ela só tem uma vez no Google. Vamos lá? Vamos descobrir? Vamos clicar com o botão direito em cima dela e colocar aqui, ó, procurar a imagem como Google. Vamos lá, ó, Camaro amarelo. Essa imagem, ela está aparecendo aqui, ó, blog Magazine Luiza, está aparecendo no site da Elo 7, está aparecendo no site da Magazine Luiza de novo, está aparecendo no site da Elo 7. Vamos ver aqui, ó, a mesma imagem, tá vendo, né? Camaro amarelo, Elo 7. Para tirar dúvida, a gente clica aqui no anúncio, ó. Realmente, está lá no site da Elo 7. Ó. Aqui, ó, tá vendo? elo7.com.br.
tá? Então vai vendo, preste atenção. Ela está no Elo 7 também, Madeiro, está usando também, Magazine Luiza de novo, Americanas, tá? Todos eles estão usando essa foto. Então o que acontece? O que a gente já pode começar a observar aqui? Bom, Americanas foi lá, postou essa foto, Elo 7 foi lá, postou a mesma foto, não teve o trabalho de ir lá, não, vamos tirar uma foto aqui do Camaro, vamos postar ela, tá? Veio para cá também. E vários outros sites, o Submarino também utilizou essa mesma foto. Então daqui, qual que é a conclusão que a gente pode tirar? Se o Google fosse indexar essa mesma foto do site da Americanas, Elo 7, Submarino, todas, quando você fizesse uma pesquisa sobre Camaro amarelo, carro Camaro amarelo, ele apareceria essa foto aqui várias vezes. E isso para o usuário seria inaceitável, né? Porque assim, o legal de você navegar pelo Google é exatamente essa diversidade de conteúdos que ele te traz, né? Então você pesquisou Camaro amarelo, você pode escolher aqui qual que é o Camaro amarelo que você quer, que aqui ele vai ter milhares de Camaros amarelos, milhares, tá? Só que dentre esses milhares, ele identificou esse daqui como o mais legal. Só que quem identificou isso daqui, pelo contrário do que você pensa, não foi o Google. Foi o próprio usuário. Sabe o que fez esse Camaro vir aqui para a primeira posição? Foram esses sites aqui, tá? O compartilhamento dessa informação entre esses sites. Então vamos dizer, vamos lá na página 1, que esse site, a imagem principal desse site, vamos ver se a gente acha ela aqui, ó, Camaro amarelo, tenha vindo lá do site do Magazine Luiza, tá? Então um fotógrafo lá, foi lá, tirou a foto e concedeu para a Magazine Luiza. A Magazine Luiza foi lá e postou essa foto, tá? A Magazine Luiza foi lá e postou essa foto. O que a Elo 7 fez? Ela foi lá, pesquisou o carro Camaro amarelo, achou essa foto legal, bonita. Opa, vamos achar essa foto aqui, vamos usar essa foto. Copiou lá do site, do blog Magazine Luiza e colocou lá no site deles. O que o Google identificou com isso? Opa, tem um conteúdo duplicado aqui. Só que esse conteúdo, ele foi ver lá que isso daqui duplicou, tá? Vamos dizer que esses dois tenham sido os primeiros a terem postado essa foto. Então ele identificou que o Elo 7 copiou a imagem do blog do Magazine Luiza lá, até porque o Magazine Luiza foi o primeiro lá a postar a foto. Quando o Elo 7 foi lá e copiou, é como se o Elo 7 estivesse dando um like nessa foto. Porque o Google vai identificar assim, pô, se a foto do Magazine Luiza foi copiada pelo site do Elo 7, provavelmente essa imagem aqui do Magazine Luiza é uma imagem com qualidade, uma imagem boa. Aí ele foi lá e vamos dizer que ele deu um sinal de positivo para essa imagem aqui, tá? Opa, vamos, né, favorecer um pouco mais essa imagem aqui. Aí lá veio lá o Magazine Luiza foi o que postou, né? Aí veio lá Americanas e postou também. Mais um sinalzinho de positivo para essa imagem. Aí foi lá o Submarino, pô, postou também a mesma imagem. Pô, o Google começou a olhar e falar assim, pô, se tá todo mundo gostando dessa imagem deve ser bacana. E daí, todos esses sites aqui, todo mundo que está aqui, gostou também da imagem. Olha lá, olha quanta gente. O Documento, Magazine Luiza de novo, ó, Wallpaper, não sei das quantas, Elo 7 de novo, YouTube tem lá uma capa lá que usa essa foto, Story, Medicine, não sei o que, tem essa foto, tá? E vai, ó, olha quantas páginas. Então essa foto, ela está sendo utilizada até pelo Facebook, ó, tá? E esses sites maiores, que têm maior peso, né, tipo o Facebook, Americanas, Mercado Livre, esses sites maiores, quando eles utilizam esse tipo de imagem, dá uma força bem maior também do que se fosse o site lá do coitadinho, do Zezinho da esquina lá que colocou. Então isso também influencia quem está compartilhando essa foto. Então só para você entender isso e fazendo um resumo da ópera aqui, o Google ele vai identificar o conteúdo, se ele é bom ou ruim, pela quantidade de vezes, né, que esse conteúdo foi compartilhado. Tem muito cliente hoje que ainda tem essa didática de se assustar quando ele entra no site do concorrente e vê uma imagem dele lá, porque pô, tive todo um trabalho para tirar a foto e tal,
e o concorrente foi lá e copiou. Eu tive todo um trabalho para escrever um texto tal, e o concorrente foi lá e copiou. Quando, na verdade, ele não sabe disso, ele está sendo favorecido. Esse conteúdo que está sendo copiado, ele está te favorecendo. Tá? Então, esse é um dos pontos em que eu coloquei aqui, que você tem que entender qual que é o objetivo do Google. O objetivo do Google é um só, é indexar conteúdo relevante para o usuário. Só isso, mais nada. Porque a partir do momento em que o usuário não se sentir mais satisfeito com o que ele está mostrando para você, se você pesquisar lá Camaro amarelo e ele te trouxer um Camaro vermelho, para você o Google vai deixar de ser interessante. Consequentemente, você vai buscar um outro, tentar achar uma outra solução, achar outro buscador. Então, o objetivo do Google é tentar se organizar de uma forma que ele entenda o raciocínio do usuário, entenda a pesquisa, como o usuário está fazendo a pesquisa. Vocês viram lá que eu coloquei lá só Camaro amarelo, e ele não trouxe o carro, ele trouxe o cantor. Ele trouxe o cantor. Por quê? Porque a maioria das vezes que as pessoas pesquisam Camaro amarelo, eles ignoram o carro e clicam no cantor. Então o Google já identificou que, poxa, o usuário quando digita Camaro amarelo, ele quer ter resposta para a música e não para o carro. Entende? E aí ele já fez isso daqui automaticamente. O próprio usuário adestrou o robô. Tá? O Google não tem ninguém, não tem uma equipe lá do outro lado que fica testando conteúdo. É tudo um mecanismo, é tudo robotizado. Tá? Então, ele foi lá, viu que a maioria dos usuários pesquisavam isso, queria ver isso, ele pegou esse conteúdo e subiu. A mesma coisa que funciona, o Google consegue identificar também aqui nas imagens a quantidade de download que cada imagem dessa daqui teve. Então, se ele tem uma lista de imagens aqui, ó, vamos voltar lá para o início. Se ele tem uma lista de imagens aqui, tá? Carro Camaro amarelo. Camaro amarelo. Se ele tem lá, no histórico dele lá, que essa imagem aqui foi mais baixada do que essa imagem, você concorda comigo que o usuário deu uma dica para o Google de que, olha, essa daqui é melhor do que essa, Google? Porque o Google, por conta própria, ele não consegue definir em termos de qualidade, posição do veículo, se essa está mais bonita, se não está, se o usuário vai gostar mais dessa ou não. A única forma que ele tem de descobrir é pelo próprio usuário. Então, aí entra a questão de compartilhamento. Tá? Quanto mais você compartilha essa informação, quanto mais você faz download dessa informação, mais o Google vai entender que esse conteúdo aqui é um conteúdo mais relevante do que esse daqui e, consequentemente, vai posicionar melhor esse daqui. Tá? A mesma coisa que eu estou mostrando aqui com o Camaro serve para textos, serve para fotos em site, para imagens, para vídeos. Lá no YouTube não é diferente. O que acontece? Ó, YouTube. Lá no YouTube é a mesma coisa. Você vai pegar lá no YouTube e vai digitar aqui, ó, Camaro amarelo. Camaro amarelo. Olha lá, ele trouxe de novo o Munhoz e Mariano aqui, porque ele acha que isso daqui é mais relevante do que isso daqui. Tá? Isso já está provado lá na primeira busca que nós fizemos. Então ele sabe que Munhoz e Mariano, quando alguém pesquisa Camaro amarelo, é mais relevante para o usuário que mostrar o próprio carro Camaro amarelo. Fora que esse site aqui, esse vídeo, ele tem 96 mil, tá, visualizações. E esse daqui só tem 7.300 visualizações. Quer dizer, o usuário viu mais esse. O usuário está mais interessado nesse do que nesse. Então nada mais justo do que esse daqui aparecer na primeira posição. Flávio, e quando a gente fala de site institucional? É a mesma coisa, querido. Mesma coisa, não vai mudar absolutamente nada. Tá? Você precisa, no teu site institucional, fazer com que o teu site institucional seja mais relevante, tenha um conteúdo mais relevante do que o site do concorrente. Tá? Simples assim. Tá, então agora que você já sabe como que funciona o Google e qual que é o objetivo do Google, e você também já sabe como o Google posiciona, porque como o Google dá ênfase para um e bota um em primeiro e coloca o outro em segundo,
Agora a gente já consegue passar para o nosso próximo slide. Tá? Nosso próximo slide aqui, a gente vai falar o que a gente vai discutir nesse curso. Então, primeira coisa, a gente vai se aprofundar mais um pouco aqui, tá? Entendendo o Google, entendendo o SEO. Isso aqui é muito importante, é o primeiro passo de qualquer pessoa que quer começar a estudar SEO. Sem entender isso daqui, não adianta você tentar pular etapas aqui, porque se você não entendeu isso daqui, tudo isso aqui cai por água abaixo, tá? Então, depois que a gente entender bem como que funciona o Google e tudo que a gente vai fazer no SEO para, digamos, treinar o robô do Google, para que o robô do Google comece a ver esse material que a gente vai postar com outros olhos, que basicamente o SEO é isso, é a gente dizer para o robô o que a gente quer dizer para eles. Então, estou escrevendo um site em que minha palavra-chave principal é Camaro amarelo. Então, Google, eu preciso que você entenda que a minha palavra principal é Camaro amarelo. E isso é uma técnica de SEO para que o Google entenda que você está querendo dizer que o teu conteúdo principal é referente ao Camaro amarelo e ele indexe o seu site como você realmente quis que ele indexasse. Não é sorte. Eu vou colocar lá e tomara que ele indexe como Camaro amarelo. Tá? Nós vamos ver também, a gente vai estudar sobre análise de público-alvo, porque não adianta também você entender o Google tudo e não entender o teu usuário, não entender o teu público. Tá? Isso daqui a gente vai fazer para cada projeto. Todo projeto a gente tem que fazer uma análise de público-alvo, para a gente entender quem vai acessar isso. Tá? Da mesma forma que o Google também já fez o dever de casa dele lá, entendeu que o usuário que pesquisa Camaro amarelo, ele está querendo ver Munhoz e Mariano, não está querendo ver o carro. Então a gente vai ter que fazer uma análise de público aqui para a gente entender isso também. A gente vai ter que fazer também, isso daqui é um dos itens mais importantes do SEO, e eu já vi muita gente pecando nisso, é fazer uma análise de palavra-chave. Tá? Essa análise de palavra-chave é muito importante porque eu já vi muito cliente me ligar aqui falando, Flávio, eu quero fazer um SEO para o meu site. Qual que é a palavra-chave? Você já tem alguma palavra-chave de interesse para trabalhar? Tenho. A palavra-chave é como comprar compensados em Curitiba e Paraná e Litoral. Cara, tudo bem, mas se a gente fizer um SEO para essa palavra, a gente vai colocar você em primeiro lugar no Google, sem dúvida nenhuma. Mas a questão é, você vai ganhar dinheiro com isso? Você vai obter resultado com essa palavra-chave que você está colocando? Então, para isso que eu tenho um termo, que eu mesmo dei esse termo, seria fluxo de palavra-chave, fluxo de conversão de palavra-chave. É você entender o que cada uma palavra-chave dessa que a gente vai trabalhar depois no projeto vai trazer de resultado para a gente. Se for uma palavra-chave que não vai trazer resultado nenhum, a gente já descarta, porque senão a gente vai jogar tempo no lixo. E tempo hoje em dia é dinheiro. Ferramentas. A gente vai abordar todas essas ferramentas, já fiz vários cursos, tá? Nacionais, internacionais de SEO, e todas essas ferramentas que eu já vi nesses cursos e tal, tem bastante ferramentas novas para trazer para vocês aqui, então a gente vai abordar também nesse curso todas as ferramentas que eu tenho conhecimento para facilitar aí, ferramentas gratuitas, ferramentas pagas, que vão facilitar aí o dia a dia de vocês no SEO, tá? Análise da concorrência também, vou trazer para vocês algumas formas de você analisar a concorrência, ferramentas, enfim, para que vocês entendam bem ali o concorrente de vocês, o concorrente, né, do projeto que vocês vão fazer de SEO. Planejamento estratégico de conteúdo, para você planejar primeiro o conteúdo. Tem muita gente que desenvolve site com SEO, que já vai fazendo o site e já vai implementando o SEO. Então eu vou provar para vocês nesse módulo aqui do curso que isso é totalmente errado. Que primeiro você tem que fazer o contrário, você tem que primeiro planejar o conteúdo que você vai colocar, a forma que você vai abordar isso, que seja no Word, no Excel, no próprio Photoshop, para aí depois você começar o desenvolvimento do teu site. E quando eu falo de começar o desenvolvimento, eu falo inclusive, tá, do layout do site. Tá? Então até o layout do site você pode pensar que não, mas até o layout do site, o posicionamento de cada um dos elementos do site vai influenciar sim no SEO, tá bom? E o mais importante aqui, que é escrevendo o HTML de forma correta. Por que eu coloquei correta? Porque tem muito profissional na área de web design que, infelizmente, tá, por falta de instrução, por falta de conhecimento, não sabe escrever o HTML de forma correta. Tá? Então não sabe colocar uma marcação HTML, não usa atributo alt title, não faz o dever de casa, o que deveria ser. Então muita gente fala assim, tem como você
escrever o código do meu site em HTML com ênfase em SEO, isso não existe, tá, turma? Isso não existe. Não existe escrever um HTML com ênfase em SEO ou focado em SEO, que eu ouço muito dizer, faz um HTML focado em SEO. Isso não existe. O que existe é o HTML de forma correta. O HTML é só um. Então toda imagem que você vai escrever lá, colocar o atributo image, é necessário que você coloque o atributo alt. E isso no curso mais básico de HTML que você for fazer. Se você pegar um curso de HTML de 1990, você já vai ver que o professor, ao ensinar a escrever o HTML, ele já vai colocar. Toda vez que você colocar o atributo imagem, você tem que seguir ele com o atributo alt. Tá? Então essas diquinhas vocês vão ver aqui também, escrevendo o HTML de forma correta. Implementações de SEO na prática. A gente vai pegar e vamos fazer um projeto aqui. Se for o caso, a gente vai fazer um projeto e vamos implementar um SEO dele na prática. E se for o caso, vamos mais além ainda. Vamos colocar esse projeto no ar e vamos ver em quanto tempo esse projeto ranqueia. Se for o caso, a gente começa com esse projeto no início do curso. No final do curso, esse projeto já tem que estar decolando lá, já tem que estar bem ranqueado. E isso você pode, inclusive, fazer em paralelo no teu projeto. Tudo que a gente for implementando nesse projeto aqui, você pode ir implementando no teu projeto aí para que a gente alcance o resultado que a gente precisa lá, certo? No próximo aqui, eu coloquei uma reflexão aí, ó, para vocês, tá? Devemos entender que o Google, tá, é um robô, não tem ninguém lá do outro lado, olhando, fazendo um comparativo. Você não vai colocar um artigo no teu post aí, que alguém lá do Google vai parar para ler e vai dizer, ah, isso daqui é legal. Não, isso daqui não é tão legal, isso aqui eu vou colocar em primeiro, isso aqui eu vou colocar em segundo. Não, o Google é um robô. E que nós podemos sim controlá-lo, tá? O SEO é exatamente isso, são técnicas para que você consiga manipular, para que você consiga adestrar o robô do Google, tá? Para dizer para ele, olha robô, isso daqui você dá um pouco mais de ênfase, isso daqui você pode desconsiderar mais. Esse daqui é o conteúdo mais importante da minha página. Esse daqui não é tão importante. Enfim, você consegue fazer isso no SEO de forma que o Google entre no teu site e leia, faça uma leitura do teu código da forma que você gostaria que ele fizesse, tá? É como eu falei, não é chute. Você vai aprender a implementar isso na prática de forma que o Google leia exatamente o que você quis escrever para ele. É como se você estivesse escrevendo uma carta para o Google e ele lesse. Imagina se você recebe uma carta em alemão aí. Você não vai entender nada, né, da carta. A mesma coisa é um código mal feito. Quando você escreve um código mal feito, o Google passa no teu site e ele não consegue interpretar absolutamente nada do que você escreveu para ele. Então é um código de forma correta, passando a informação correta para o robô. Beleza? E eu coloquei aqui algumas dicas que caso se você está nesse curso, conhece já um pouco de SEO e já está um pouco adiantado, eu coloquei aqui algumas dicas do que você não deve fazer no SEO. Porque se a gente eliminar o que a gente não deve fazer no SEO, a gente já começa com um passo à frente, tá? Então é muito importante que você saiba que no SEO não existe uma competição de quem informa mais palavra-chave no conteúdo. Eu já vi coisas bizarras nesses mais de 10 anos trabalhando com SEO, de pessoas que acham, né, que o SEO é uma competição de palavra-chave. Então assim, se eu estou trabalhando lá com a palavra-chave marketing digital, eu tenho que informar essa palavra-chave no meu H1, H2, H3, H4, no meu texto e tudo. Eu tenho que colocar essa palavra-chave 1000 vezes lá, porque daí o Google vai passar lá no meu site e vai ver essa palavra-chave 1000 vezes lá no meu site e vai entender que a palavra-chave que eu estou querendo trabalhar é marketing digital. Então quem pensa ainda dessa forma está totalmente enganado. O teu usuário vai ficar super frustrado ao entrar lá no teu site e ver lá no teu site trocentas palavras-chave da mesma coisa. O teu texto vai estar sem sentido nenhum, não vai fazer sentido nenhum. E se não é bom para o usuário, não é bom para o Google. Se não é bom para o Google, infelizmente, o teu conteúdo não vai ranquear. Tá? O Google, ele não está preocupado com a quantidade de texto que tem a sua página. Então já vi demais profissionais de SEO falarem isso, né? Ah, a quantidade de texto que tem que ter na página tem que ser maior ou menor do que isso, tal. Inclusive no último curso que eu fiz, eu tive a felicidade de encontrar com o Gary lá do Google mesmo, tá? E bati um papo com ele
E isso foi um dos tópicos que eu abordei com ele no papo que eu pude tomar um café com ele, consegui bater esse papo com ele, né? Então ele falou assim que, para mim, né, que isso daqui é totalmente irrelevante para o Google. Tá? O Google nunca determinou em lugar nenhum, não tem nada no blog do Google que diga a quantidade de texto é relevante para que eu ranqueie teu site. Tá? O que o Google precisa é de conteúdo relevante em poucas ou muitas palavras. Se é um artigo que exige muitas palavras, ótimo, o Google vai entender esse conteúdo em excesso como uma informação adicional para o usuário. Se o usuário está feliz, está lendo o teu conteúdo até o final, ótimo, o teu texto está perfeito. Mas às vezes você precisa passar uma informação mais rápida para o cliente e um texto curto e mais objetivo é muito mais interessante para o usuário do que um textão que o cliente começa a ler e você fica enrolando o cliente lá. Ah, mas no final desse post você vai entender o que você está procurando. E aí você continua lendo. Ah, tá, mas aqui eu poderia dar a resposta do cliente. Então, eu vou dar lá no final do post, porque lá no final do post que o cliente vai ver. Então, e o Google começa a identificar que o cliente leu o primeiro parágrafo, desce lá para baixo, já vê o segundo e vai embora. Entende? Então, isso daqui é mito. O Google não reconhece um conteúdo bom sem a ajuda do usuário. Foi exatamente aquilo que eu falei lá. Então, o Google em si, ele não consegue identificar o que é um conteúdo bom ou ruim. Tá? Então você não vai escrever para o Google, você vai escrever para o usuário. O usuário que vai identificar se esse conteúdo que você colocou ali é um conteúdo bom ou ruim, para daí sim ele definir. Quem vai te ranquear não é o Google, é o usuário. Tá bom? Galera, então eu espero que essa primeira aula tenha sido produtiva para você, que você tenha ouvido, se você já é do ramo de SEO, você já tenha ouvido alguma coisa nessa aula que foi produtiva para ti. Tá? Muita gente fala que o SEO é uma caixinha de surpresa, que todo mundo pensa de uma forma, mas ele tem sim, o SEO tem sim uma linha que todo mundo pode adotar, uma linha correta de pensar, de raciocínio, que você pode adotar para que você consiga bom proveito em todas as estratégias de SEO que você vai utilizar aí, tá?